Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Média. E vamos para o vídeo de hoje. O Islamismo. Pois é, vamos acompanhar o tema de hoje do livro do Catequista Fé, Vida e Comunidade, das páginas 358 a 360. Então vamos assistir o vídeo com bastante atenção, o estudo de hoje. Boa tarde, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso amado e abençoado canal católico, A Palavra de Vida. Pois é, estamos estudando nesse bonito livro, né? Livro do Catequista, a história da Igreja na Idade Média. Vamos fazer uma pequena recordação do tema anterior que falava sobre o feudalismo, né? Feudalismo, a gente viu que depois, com o fim do Sacro Império Romano Germânico, né, de Carlos Magno, né, depois do ano 800, surgiu na Europa um novo modelo de sociedade chamado feudalismo. A gente viu os proprietários de terra, que são os nobres, a gente viu as lideranças da igreja, né? E depois, embaixo da pirâmide, vem os plebeus, que são os camponeses, os pobres, né, que trabalhavam e viviam dentro do feudo. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar e gostaria de acrescentar nesse momento, é que os plebeus, eles viviam nas terras dos nobres e trabalhavam para os nobres em troca da proteção que esses nobres davam a eles. Então, em troca dessa proteção, eles trabalhavam para os nobres, entendeu? E eles comiam, eles tinham o seu pedaço de terra ali para eles viverem, né, plantarem dentro do feudo, tá? Mas eles tinham que primeiro cuidar da plantação do nobre, do patrão, né, para depois cuidar da plantação deles. Então, assim que viviam os plebeus dentro dos feudos. E a gente viu também, né, o início do comércio, né, através das trocas, que é o escambo, depois a formação dos pequenos centros habitacionais, vamos dizer assim, modernamente dizendo, né, os pequenos núcleos, né, habitacionais, que vão dar origem às primeiras cidades na Idade Média, chamadas de burgos. E quem morava no burgo é burguês, né? E eles viviam do comércio. E aí a gente vê o capitalismo nascendo assim nas raízes nesse período da Idade Média. Porque o comércio vai substituir o feudalismo no futuro. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Irmãos e irmãs, hoje é falar de uma religião que surgiu naquele tempo, tá? Na Idade Média, acho que, se não me engano, no século VI, tá? Lá na Arábia, que é o islamismo. O profeta fundador dessa religião é Maomé, que na verdade na língua árabe é Mohammed, né? Então, e aí o livro vai falar um pouquinho, né, sobre essa nova religião que vai dominar toda a parte do Oriente Médio, entendeu? E vai bater de frente com a Igreja Católica, dando origem às cruzadas, que já será o tema do próximo vídeo. Então vamos ver primeiro
conhecer sobre o islamismo. Então, irmãos e irmãs, seguindo aqui, na página 358, islamismo. Até o final do século VI, o povo da Arábia estava dividido em clãs e tribos, sem unidade política. Os árabes eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses, como todo o paganismo, Seu centro religioso era a cidade de Meca, onde guardada por uma tribo estava a Caaba, templo em que eram adorados cerca de 360 deuses. Inclusive uma pedra negra que, segundo a tradição, tinha sido levada pelo arcanjo Gabriel e se tornara negra pelos pecados dos homens. Então existe uma pedra, uma pedra grande, que hoje é sagrada para os muçulmanos, e eles fazem oração em torno daquela pedra, um lugar muito sagrado deles. O desenvolvimento do islamismo por meio de Maomé é o mais espantoso da história universal. O surgimento do Islã veio dar uma união política e religiosa ao povo árabe. Maomé, o criador do islamismo, nasceu em Meca, no ano de 570 d.C. Começou a pregar uma nova religião e foi perseguido. Fugiu no ano de 622 para Latribe, depois chamada Medina, cidade do profeta. Esta fuga recebeu o nome de Hégira. Os árabes são de origem semita, dizem-se descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar. É interessante essa descendência. Então, teve um filho com a escrava Agar, e a gente vê isso lá na Bíblia, no livro do Gênesis, E Ismael e Agar passam a viver no deserto, O que acontece? Esse Ismael vai dar origem ao povo árabe, Olha só que legal. Em 630, Maomé conquistou a cidade de Meca, destruiu os ídolos e implantou o monoteísmo. No ano de 622, marca o início do calendário muçulmano. 622 d.C. Depois da morte de Maomé, os árabes começaram a sua rápida expansão sob o comando dos califas ou profetas, guias supremos da comunidade, conquistando a Síria e a Palestina e o Egito. A vida econômica do Islã foi marcada pelas atividades comerciais e industriais. Com a expansão do islamismo, a Europa voltou-se para a zona rural e iniciou-se a formação dos feudos. Então foi mais ou menos nessa época do feudalismo, que surgiu o islamismo. Então, é isso aí. Aí a gente continua na página 359. A religião criada por Maomé contém elementos do judaísmo e do cristianismo e das próprias religiões dos árabes. Mas aqui é o que diz o livro, esse livro do catequista, e outros livros de história também dizem a mesma coisa. Embora, na minha opinião, observando como eles são, eu vejo a afinidade deles mais com o judaísmo do que com o cristianismo, tá? Até pelo fato do monoteísmo que eles pregam, Eles reconhecem apenas o Deus Criador, mas eles não têm Jesus como Filho de Deus, Outra distinção também, outra semelhança também com o judaísmo,
é que a religião deles está toda resumida na escritura deles, que é o livro sagrado deles, que é o Corão. Né? Então eles seguem o livro sagrado deles ao pé da letra. É muito parecido com o judaísmo. Né? Então, na minha opinião, eu acho que eles mais parecem com os judeus do que com os cristãos. Eu não sei quais são os elementos cristãos que existem no islamismo. Até agora não percebi. Né? Mas se alguém que tem mais conhecimento que eu puder falar isso nos comentários desse vídeo, eu agradeço, tá bom? Vamos continuar. O Corão é o livro sagrado que contém ensinamentos dos profetas. Os 5 pontos fundamentais da religião muçulmana são: rezar 5 vezes ao dia, voltando-se em direção a Meca, num rito prescrito e cheio de detalhes. Então, todo muçulmano, pode ser no Brasil, ele sabe direitinho para que lado que fica Meca, então ele reza naquela direção. Entendeu? 5 vezes ao dia. Eles param tudo e vão rezar. É assim. Jejuar durante o dia no mês de Ramadã. Né? Ir a Meca ao menos uma vez na vida. Então, todo muçulmano, não importa se é que ele mora longe a beça, né? Ele tem que visitar pelo menos uma vez na vida a cidade de Meca. Né? Dar esmolas conforme suas posses. Testemunhar que Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Né? Que Alá é Deus e que Maomé é o seu profeta. Aí destaca-se também o não comer carne de porco, nem beber álcool e o combate aos infiéis. É isso aí. Quando encontrardes infiéis, matai-os, a ponto de fazer uma grande carnificina e apertar as correntes dos cativos. Ele, Alá, nosso Deus, vos conduzirá no paraíso. Texto do Alcorão. É o que está dizendo aqui o livro. Esta é a guerra santa pregada por Maomé, que oferecia aos que morressem por causa de Alá um céu de prazeres materiais. Numerosas igrejas foram transformadas em mesquitas, né? Porque o templo sagrado dos muçulmanos se chama mesquita. Seitas, né? Há muitas seitas. A mais numerosa é a dos citas, ou xiitas, descendentes de Fátima, a filha de Maomé. É notável também que os ismaelitas, cujo nome é Agar Khan, né? Também dos ismaelitas, cujo chefe é Agar Khan. Agora, gente, a gente pode... Uma coisa interessante é o nome da filha de Maomé, Fátima. Tem uma cidade em Portugal chamada Fátima, né? Legal. Porque eu acho que lá em Portugal também teve muita presença dos muçulmanos lá, né? Outro tópico também é a mulher. O islamismo recusa em vê-la na mulher um instrumento de prazer do homem, por isso condena a promiscuidade. Alguns teólogos muçulmanos afirmam que nem sequer as mulheres têm alma. É o que diz o livro, tá, gente? Devem ficar em casa e, enquanto saem, são obrigadas a cobrir o rosto com um véu. O Alcorão aceita a poligamia. Casai com quantas mulheres quiseres, 2 ou 3 ou 4, mas se temeis não poder tratá-las com equidade, não, então tendes uma só. Ou seja, o muçulmano ele pode ter mais de uma esposa, mas tem que tratar todas iguais, do mesmo jeito. E aí a página 360, né?
A conversão. A conversão dos muçulmanos é quase impossível. Por quê? Consideram o dogma da Trindade como paganismo e o culto das imagens como idolatria. Não, isso aqui realmente é verdade. O muçulmano não faz representação nem mesmo da religião deles, né? Por acaso, lá no Atlas histórico, né? Aí eu encontrei a figura de Maomé lá. Mesmo assim está escrito assim, uma das raras representações de Maomé. Eles não fazem representação de nada, tá? Então, uma imagem nenhuma. Outro tópico é: religião e política identificam-se. Não se pode ser bom cidadão se não for um bom muçulmano, e não aceitam discussões sobre sua religião. Irmãos e irmãs, até isso serve até para nós cristãos, porque ser bom cidadão significa ser bom cristão na sociedade, não é? É isso aí, há uma semelhança aí, né, entre a religião deles e a nossa. Isso aí. Sua moral, especificamente no que diz respeito ao matrimônio, poligamia, torna difícil a adesão ao cristianismo. Quem quiser converter-se terá que fugir da sua terra e da sua família para evitar perseguição. É fato, gente, que no mundo muçulmano não existe liberdade religiosa. Todos são obrigados a serem muçulmanos. Ali só pode existir uma única religião, a religião muçulmana. Os países muçulmanos geralmente é assim. E está certo que pode existir alguns países muçulmanos na atualidade que são mais tolerantes, mas na sua maioria, geralmente não existe liberdade religiosa, né? Mas isso aí, gente, é porque é assim o pensamento deles, então a gente tem que respeitar, né? Cada cultura, cada religião tem seu estilo de ser. O estilo deles é esse, tá? Então é uma religião que eu tenho respeito, não tenho muito conhecimento, tá bom? Mas é aquilo. A gente estamos vivendo agora no século XXI, o século do diálogo interreligioso, né? Então vamos respeitar eles do jeito que eles são, né? Agora temos que combater um preconceito, tá? De que não é todo muçulmano que é terrorista. Isso aí é um pensamento errado, né? No nosso Brasil mesmo, existem muitas colônias de muçulmanos que vivem pacificamente com a sociedade brasileira e nem por isso eles ficam atentando contra a vida de ninguém, né? Então não vamos discriminar eles, vamos sim respeitá-los. O terrorismo é um mal que é independente de cultura. Existem terroristas de todo tipo no mundo. Tá bom, gente? É isso aí. Espero estar sendo bem compreendido. E se tiver algum muçulmano assistindo esse vídeo, eu dou um abraço, tá? E todo o meu respeito a vocês, tá bom? Então, obrigado a vocês terem assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que vamos falar sobre as cruzadas. Tá bom, gente? Esse é um fenômeno que aconteceu lá na Idade Média, tá? Um abraço a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.